Queria saudar o Eduardo Neri, diretor-geral da ANTAC, o meu conterrâneo e amigo Albert Vasconcelos, e também o Caio César Leôncio, quase que era Leônidas, né? Leôncio. E saudar os companheiros da ANTAC e todos que estão nos acompanhando. O deputado Ricardo fez uma pergunta que sempre fica na minha cabeça. Por que o governo federal começou as privatizações no Porto de Vitória? Eu pergunto, mas já tenho a resposta. Porque era um porto arrumado, todo estruturado. E era o único que tinha o VTMS. Esquisito. Porque esse plano desse controle, né, de sinalização, de entrada de embarcações dentro dos portos, isso foi desenvolvido em 2011. E o primeiro porto que nós projetamos para fazer esse VTMS era o Porto de Santos. E até hoje o Porto de Santos não tem o VTMS. Motivo pelo qual, essa é a pergunta que eu já deixo, né, colocado, porque era para ser Santos, Vitória, Rio de Janeiro, Itaguaí, Paranaguá, São Francisco do Sul, Bahia, Fortaleza, Itaqui, eu acho que eram 10, né, se não me engano, e do Pará, Vila do Conde, né? E só foi um. Aí privatizaram o Porto de Vitória para dar eficiência. Eu já estou perguntando, já estou usando meu tempo, para dar eficiência. E foi dito aqui pelo Ricardo que está aumentando o preço das tarifas. Qual é o mote de um porto, senhor diretor-geral? Maior capacidade de movimentação. Queria que Vossa Excelência falasse sobre isso. Segundo, menor tempo de movimentação. Terceiro, menor tarifa. E o quarto, maior movimentação. Para que tudo isso aconteça, tem que ter um ponto fulcral: planejamento. Sem planejamento, ninguém consegue fazer absolutamente nada. Ontem o presidente do Porto de Santos esteve aqui para falar sobre o túnel debaixo do canal interno do Porto de Santos e falou que está no planejamento do Porto de Santos uma terceira faixa, Planalto, Baixada. Porque isso ia melhorar o fluxo e diminuir as filas. Queria que Vossa Excelência, Vossa Senhoria, falasse sobre isso. Porque, no meu entender, isso não adianta nada se você não tiver capacidade de movimentação de carga nos terminais. Você pode botar 4 faixas novas, no meu compreender. Queria que Vossa Senhoria falasse sobre essa possível terceira faixa, né, na via de acesso ao Porto de Santos. O segundo ponto que eu queria que Vossa Excelência me tirasse algumas dúvidas com relação às hidrovias. A ANTAC tem um projeto, ou tem um plano, tem um estudo sobre as hidrovias brasileiras. O número que eu tinha era de 42 mil quilômetros. Você falou de 64 mil. Nós usamos 19 mil. Isso, 19 mil, faz muitos anos. Eu acho que quando eu entrei aqui em 1995, na era passada, já era mais ou menos isso. E nós não avançamos. O Ministério dos Transportes diz que tem para investimento 1,5 bilhão de reais para as hidrovias. Sabe quanto é que custa só a derrocagem do Pedregal do Lourenço? 1,5 bilhão. Quer dizer, nós temos planejamento. A pergunta para Vossa Senhoria: o governo tem planejamento para incrementar e ampliar as hidrovias brasileiras? Essa é uma pergunta que é muito importante para o desenvolvimento do nosso país. Vossa Senhoria falou que o custo é muito menor de uma hidrovia se for comparar com a rodovia ou com a ferrovia.
É verdade. Uma tonelada com 1 litro de combustível, você percorre na rodovia 25 quilômetros. A mesma coisa, 1 litro de combustível, para carregar uma tonelada, na ferrovia, 85 quilômetros você percorre. E no hidrovia, esse mesmo litro de combustível, para carregar uma tonelada, a gente percorre 218 quilômetros. Por isso, nós temos que investir em hidrovias, principalmente na Amazônia. Isso a Alemanha já vem fazendo isso sem ter essa condição, sem ter a quantidade de rios que nós temos. Qual é o plano do governo com relação às hidrovias? O outro problema é a cabotagem. Eu não compreendo. Eu não compreendo. Por que a matriz de transporte do Brasil ela é totalmente pensa? 65 rodovia, 17 ferrovia. Quando você vai para o transporte de cabotagem, é uma coisa risória, comparando-se com a importância que nós temos que ter nesse transporte. Em todos os sentidos. O que é que está pegando? A pergunta. O que é que está pegando? Porque as hidrovias não... Desculpe, o transporte de cabotagem não avança, ou chega bem perto, pelo menos, das ferrovias. É o alfandegamento? É o combustível? São algumas preocupações que nós temos há muitos e muitos anos. Eu não estou falando que a TAC tem culpa, ou não, eu só quero saber se existe esse plano de investimento e cuidado com o transporte de cabotagem. Outra pergunta é com relação até o VTMS. Por que o VTMS ainda não foi inserido nos portos principais do Brasil, principalmente de Santos? Ontem eu falei com o presidente do Porto de Santos, ele disse que está em licitação. Quando fala em licitação, está em licitação é igual o gerúndio, né? O tempo do verbo gerúndio. Estou indo, estou chegando, etc. Não me respondeu. Não me respondeu. O Porto de Itaguaí tem que ter o VTMS. O Porto do Rio de Janeiro tem que ter VTMS. Estou falando de Santos, já falei. O Porto de Paranaguá tem que ter. O Porto do Rio Grande tem que ter. O Porto de Itaqui. Todos os portos, nós temos que inserir esse controle de entrada e saída das nossas embarcações, porque isso dá uma tranquilidade, né? Segurança e fluxo. Se nós vamos construir lá em Santos o túnel, que vai melhorar sem dúvida nenhuma o fluxo, mas se você botar o VTMS, nós vamos ter um fluxo mais tranquilo e maior das embarcações dentro do Porto de Santos. Outra pergunta que eu queria colocar para Vossa Senhoria. Porto sem papel está funcionando nos portos brasileiros? Nos 34 portos brasileiros? O porto 24 horas está funcionando nos 34 portos públicos brasileiros? Porque isso foi inserido há 10 anos atrás, 11 anos atrás. Outro ponto, com relação à autoridade portuária nas privatizações. Pela lei, a autoridade portuária é o governo federal. O governo federal delega para as companhias docas. Essa é a lei. Como é que eu privatizo o porto e a autoridade portuária é o dono do porto? É? Se está certo? É? Por isso, essa coisa de privatizar, eu não sou contra não, pelo contrário, eu sou a favor. É tanto que a lei 12.815, nós criamos terminal de uso privado. Anteriormente era terminal de uso privativo. Você só podia movimentar a carga própria, nós tiramos isso. Se você quiser construir seu porto, construa. Não tem problema nenhum, o governo federal dá concessão, dá autorização. Certo? E o cara quer comprar um porto pronto. Quer dizer, ele compra hoje, amanhã já está faturando. Como compraram uma refinaria na Bahia, que ia baixar o preço e dar mais eficiência, né? No refino do Brasil, aumentou o preço
E as refinarias do Brasil trabalhando meia boca com 70% da sua capacidade. Isso é ruim. E mais, quando você faz isso, você prejudica, né, o país economicamente, porque você vai ter que comprar em dólar esse refino lá dos Estados Unidos. E o porto, também você está dando uma concessão que a lei não determina, não autoriza. É a mesma coisa quando você faz a concessão, por exemplo, da Eletrobras, que eu fui contra. Porque você está entregando o regime das águas para a iniciativa privada. Isso não é correto. Aí você está entregando a autoridade portuária para um ente que não é público. São essas as minhas preocupações, senhor diretor. Queria que Vossa Excelência falasse sobre esses pontos, que são, no meu entender, importantes. E eu já falei aqui da hidrovias, da cabotagem. E com relação ao terminal de passageiro de Fortaleza, você falou que o leilão deve ser esse mês, ou no próximo mês, ou tem uma data marcada, ou não tem? 11 de agosto, né? Vai fazer a concessão só para a parte de passageiro, porque aquele porto ele é multiuso. Ele tanto pode usar como passageiro, como também para carga, outras cargas, né? Um arrendamento. Vai ser arrendamento lá? Vai ser arrendamento. Ah, é mais fácil, tranquilo. Bom. E eu acho que a ANTAC está no caminho certo, no nosso tempo, né? Só tinha 3 diretores, agora tem 5, né? Melhorou muito, ficou mais fácil para você. Pois parabéns aí pela explanação. Eu saio do porto, e quando eu saio de um órgão, né, de uma missão, eu desencarno. Mas quando eu vejo o negócio de porto, dá vontade de vir aqui, eu não estou muito assim, afeito ao que está acontecendo no sistema portuário nacional, mas hoje eu ouvi muita coisa boa aqui de você, e já tinha participado aqui da reunião com o Márcio França, também conhece muito Porto e está no lugar certo. O Fabrício está lá, né? Trabalhou com a gente na época, o Caba Bom também. Enfim, eu acho que nós estamos no caminho certo com boas pessoas. Mas essas preocupações estão postas. E quando tem uma preocupação, tem um problema, a gente tem que enfrentar o problema, né? E eu creio que vocês vão enfrentar, porque o Brasil precisa do sistema portuário nacional. E tudo sistemicamente. Não adianta você cuidar de porto sem olhar para a rodovia, para a ferrovia, para a hidrovia. Né? Eu tenho bom medo de planejamento portuário, não sei se vocês estão acompanhando isso, já que é o Poder Concedente que faz, porque às vezes você faz um planejamento de modelagem, não, de importância que tem no porto, né? Como é que chama lá? Não, de área de influência do porto. Da Interlândia. Da Interlândia. E eu vi no Porto de Santos ontem um mapa que eu acho que vai até a Bahia. Vai até o Rio Grande do Sul. E aí? Está correto isso? Na nossa época a gente se preocupou muito com isso, de dividir para que cada porto tivesse a sua importância. O Porto de Santos, sem dúvida nenhuma, é o maior, é o mais importante. Mas você não pode abranger uma área muito maior do que a sua capacidade. E está aqui o primeiro item que eu disse: maior capacidade de movimentação. É isso que monta a estrutura de um porto, inclusive dos seus investimentos. Podia falar pouco, já falei demais. Palavra de Vossa Excelência.